Hoje eu olho para minha história e eu digo para mim mesma: poxa, eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ter agido diferente naquela situação. Eu deveria ter me defendido quando fizeram aquilo comigo. Eu deveria ter cuidado do meu filho de uma forma diferente. Eu deveria ter me posicionado diante daquela situação de um jeito diferente. Eu deveria ter colocado limite. Eu deveria ter sido mais agressiva. Ou eu deveria ter sido mais branda. Eu não precisava ter gritado tanto. Eu poderia ter feito diferente. E aí você mesma olha para sua história e se condena por ter agido daquela forma, sendo que hoje você só é capaz de pensar da forma como você pensa por conta daquela mulher que você foi um dia. E é muito injusto com você mesma você olhar para sua história e desejar que você tivesse feito diferente, sendo que não é possível você fazer diferente sem ter a consciência que você tem hoje. Só que você só tem essa consciência que você tem hoje e a maturidade que você tem hoje porque você passou por aquilo um dia, exatamente da forma como foi. Você está aqui no podcast Louva a Deusa, eu sou Bia Viana. Se você está me acompanhando aqui no YouTube, me segue para estar recebendo esses podcasts diariamente. Deixa aqui a sua curtida, porque é assim que o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão se beneficiar com esse conteúdo. Se você está aqui no Spotify, também deixa a sua curtida. Me segue aqui também para você estar sempre recebendo esses áudios. E se você está aqui no nosso grupo do WhatsApp, deixa uma curtida aqui nesse vídeo para eu saber que você está me ouvindo. Gente, é muito interessante, né? Como a gente tem essa capacidade de olhar para a nossa história e dizer, poxa, eu deveria ter feito diferente. Como que eu pude agir dessa forma diante dessa situação? Como que eu pude ter errado tanto com os meus filhos? Só que, ou com o meu marido, ou no meu trabalho, ou seja lá o que você faz isso na sua vida. Mas a gente tem a pachorra de fazer isso com a gente. Sendo que você hoje só tem a maturidade que você tem e a cabeça que você tem porque você foi aquela pessoa um dia. E talvez seja difícil da gente aceitar essas diferentes pessoas que nós fomos ao longo da nossa vida, porque nós erramos, nós cometemos erro, nós agimos de forma que depois a gente olha e fala, putz, não precisava, ou eu poderia ter feito diferente. Só que a gente só consegue fazer isso no momento presente porque a gente fez daquele jeito. E foi o fato de você ter feito daquele jeito, ter agido daquela forma, ter se posicionado daquela forma. Foi só por causa dessa pessoa que você foi um dia que hoje você tá aqui pensando desse jeito. Porque a gente, ao longo da nossa história, a gente vai se construindo. A gente não vem com determinadas responsabilidades, a gente não vem com uma maturidade, a gente não vem com um certo crescimento. A gente vai adquirindo isso ao longo da nossa vida. A gente não vem pronta. A gente se constrói ao longo da nossa vida. E é essa construção que vai fazendo com que a sua consciência vai dando saltos e você vai amadurecendo e você vai crescendo e você vai mudando a sua visão diante da vida, diante dos seus filhos, diante do seu marido, diante do seu trabalho, diante da sua família, dos seus amigos. O fato de você passar por essas transformações e por essas mudanças é o que vai te trazendo mais consciência, mais crescimento e mais maturidade. Porque olha só, se a gente viesse pronto, que chato que seria. Porque aí você não teria o mínimo de compaixão quando você vê uma pessoa cometendo um erro. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente não tem, né? A gente vê outra pessoa errando, a gente vê uma outra mãe cometendo um erro com o seu filho, um erro que a gente já cometeu e a gente já reconhece aquilo como sendo um erro. Se você
Não tem esse caminho, você vai olhar para essa outra mãe e você vai condenar ela. Por quê? Porque você se condena. Ou porque você não consegue se conectar com aquela pessoa, porque você não tem aquele mesmo erro, você não tem aquela mesma humanidade. E é muito interessante como nós, seres humanos, limitados e falhos, e sempre seremos assim, a gente tem a capacidade de condenar os nossos próprios erros. Ontem eu tive um encontro com as lobas do círculo e a gente estava falando exatamente sobre isso. Porque a gente pensar que eu vou alcançar uma evolução espiritual quando eu me tornar um ser de luz e um ser divino. Isso é de uma tamanha ilusão que faz você passar uma vida inteira sofrendo, porque você não consegue aceitar a sua própria humanidade. Porque enquanto seres humanos, a gente vai passar o resto da vida cometendo erros, porque nós somos feitos de luz e sombra. E enquanto a gente estiver aqui nesse corpo, essa vai ser a nossa realidade. E se você resolver que você vai passar o resto da sua vida se condenando por ser um ser humano, é óbvio que você vai ficar sofrendo. Agora, se você simplesmente tem uma conversa sincera com você mesma e disser, poxa, eu erro, o que que tem, sabe? Mas não, quando você comete um erro, você fala de um jeito com você que nem com a sua melhor amiga você não falaria. Sua burra, sua imprestável, como que você pode, ô ser humano horroroso, fez sei lá o que, derrubou água aqui. Não é assim? Só que não é tão simples da gente sair desse lugar e ir para um lugar de mais carinho com a gente mesma. Porque muitas vezes o que está fazendo você emanar essa energia com você mesma são os seus traumas, são as suas dores, são conteúdos que você tem dentro de você, que muitas vezes você nem consciência tem, mas que eles, no meio do caminho, quando vem esse sentimento de frustração, no meio de caminho, eles se deparam com esse entulho. E aí a forma como isso sai de você é autodestrutiva. Ao invés da gente usar essa mesma energia para ir lá e corrigir o nosso erro e continuar a nossa caminhada, a gente fica se condenando. O mesmo a gente faz com as outras pessoas. Só que para a gente fazer esse processo, de passar por esse processo de transformação, a gente precisa se permitir um contato mais profundo com a gente, mais profundo com as nossas sombras, de criar mesmo uma intimidade com os seus erros, com a sua ignorância, com as suas falhas, com a sua humanidade, com a sua inveja, com o seu julgamento, a sua condenação, a sua fofoca. Todas essas características que quando você olha para outra pessoa e você condena essa outra pessoa, é você criar uma intimidade com você e fala assim: eu sou um ser humano, eu sinto inveja. É óbvio que eu sinto quando eu admiro uma outra pessoa, mas eu não aceito dentro de mim que eu gostaria de ser daquela forma, eu sinto inveja. É uma admiração. Poxa, eu admiro tanto essa pessoa, eu queria tanto ter aquele cabelo, ou ter aquele corpo, ou ter aquele olho, ou ter aquela roupa, que eu, por não admitir para mim mesma que eu gostaria de ter aquilo ou de ser daquela forma, eu fico com inveja. Percebe que é uma coisa genuína que saiu de dentro de mim, mas quando se deparou com esse entulho, a coisa sai distorcida. E não é algo que um dia você vai deixar de sentir. Mas quando você criar mais intimidade com você mesma, com o seu interior, fica mais fácil de você ver isso, de você observar esse caminho, como que as coisas acontecem, de você conseguir compreender de uma forma mais profunda o que realmente você está sentindo, o que realmente você quer para a sua vida. Porque quando a gente não tem esse contato, boa parte dos nossos desejos não são legítimos também. Então, às vezes, eu acho que eu quero um copo de sundae.
Mas se eu pensar de uma forma mais profunda, esse copo de sundae vai inflamar meu corpo. E se inflamar meu corpo, eu vou ficar doente. E se eu ficar doente, eu não vou conseguir trabalhar. E se eu não conseguir trabalhar, eu não vou ter recursos, eu não vou sustentar minha casa, e eu não vou conseguir ter manifestar outras coisas que eu quero também nessa vida. Será que o desejo por esse copo de sundae não é uma expressão da minha criança? De que eu tô precisando fazer mais coisas que me deem prazer? Talvez ter mais tempo na natureza, ter mais tempo de lazer, sair um pouco mais para fazer algo que eu gosto, escutar uma música, dançar um pouco, pintar, tocar um instrumento, cantar, fazer algo que me dá prazer, fazer um determinado exercício, uma atividade que me dá prazer. Às vezes essa vontade de sentir o prazer, de ter um momento de lazer, por conta desse entulho, ela vem dessa outra forma. Eu quero comer um doce. Porque de fato, o açúcar e o doce vão dar pra gente um certo prazer momentâneo, que vai acabar. E na hora que acabar, eu vou querer outro, e eu vou querer outro, e eu vou querer outro. E aí eu vou me autodestruindo simplesmente por quê? Porque eu não estou tendo um contato profundo comigo mesma, ao ponto de identificar o que eu realmente quero, o que a minha criança realmente quer. E é um caminho que a gente precisa construir na nossa vida e nesse contato com a gente mesma para a gente conseguir fazer isso, para a gente conseguir chegar nesse lugar. E eu deixo você nessa segunda-feira com essa reflexão. Será que você realmente está tendo um relacionamento profundo e íntimo com você mesma? Ao ponto de identificar com sinceridade o que você realmente quer para a tua vida? O que você realmente gosta? O que você realmente quer fazer da sua vida? Aonde que você quer chegar? Porque é a partir desse lugar que a gente se alinha com o nosso propósito e a nossa vida toda, ela começa a entrar numa harmonia, sabe? Uma harmonia nas nossas relações, na nossa alimentação, com o nosso marido, com os nossos filhos, com o nosso trabalho. E tudo começa a ganhar um fluxo de prosperidade que antes as coisas estavam bagunçadas. Antes eu não conseguia me relacionar com o meu filho de uma forma tão profunda. Por quê? Porque eu não conseguia me relacionar comigo mesma. E é um processo que começa no reconhecimento da sua limitação enquanto um ser humano. Para você conseguir se tratar com mais carinho, falar com você mesma com mais carinho. E aí as suas relações também vão ganhando mais profundidade, mais verdade e mais cuidado um com os outros. Tá bom? E nesta segunda-feira maravilhosa, eu nem abri o mapa astral aqui para ver os trânsitos, porque a inspiração veio tão forte. E eu espero que tenha gerado aí alguma transformação no seu coração. E se gerou, deixa aqui nos comentários. Eu gosto muito de me conectar com vocês, de saber quem são vocês que estão aí me ouvindo, me escutando e recebendo essas mensagens. É um imenso prazer estar aqui gravando esses áudios para vocês e fazendo esses vídeos também. Então, uma ótima semana para nós. Me segue para não perder esses podcasts diários. E eu tô esperando vocês aqui amanhã para o nosso próximo insight.